Olá, olá. Mais um momento ao vivo com a gente aqui, com vocês. E hoje é um tema muito legal. Eu vejo que tem muitas dúvidas. Hoje vieram algumas dúvidas nas caixinhas, né? Nas caixinhas que tem. Deixa eu caminhar aqui pro pessoal. Então, hoje, nas caixinhas que eu deixei lá no Stories, uma das dúvidas que vieram, assim, sobre harmonização para o feminino e para o masculino, né? Então, assim, tem rostos diferentes, assim, o rosto feminino tem uma qualidade e o rosto masculino tem outras qualidades, né? Vou falar um pouco. Vou convidar também um casal de amigos, né, que toparam vir conversar também sobre harmonização, tirar dúvidas, né? Às vezes fala assim, oi Rodrigo, oi Glei, tudo bem? Oh, que honra! Gratidão, que legal, né? Tem dois amigos maravilhosos que vão entrar hoje, né? É o Rodrigo e a Gleice. E aí a gente estava falando assim sobre harmonização, né? Que às vezes surge a dúvida como é que funciona no rosto feminino, no rosto masculino. É diferente, né? Cada um tem a sua qualidade, seu jeito de ser. O feminino tem traços mais suaves, o masculino traços mais retos, mais fortes, ângulos mais fortes, né? Olá, todo mundo que está entrando. Olá, tudo bem? Cláudia, Cris. Convidei a Gleice também, estou só esperando, tá? Fala aí, Rodrigo. Então, o Rodrigo, ele é do Paraná, né? Está em Curitiba agora. Fala um No pouquinho aí de friozinho de você. Curitiba, né? No Não estou friozinho. direito, não sei se a conexão, a minha ou a sua. Fala um pouquinho, fala de novo. Veja se melhorou um pouquinho. Vou tirar o Melhorou. fone. Obrigada. Uhum. Rio de Curitiba, né? Hum. Um pouquinho mais frio. Bom, eu estava falando, né, da harmonização. Eu falei, olha, acho que eu estou precisando. Já estou precisando. Ontem eu vou tirar uma foto. Eu falei, opa, cadê o filtro dessa foto? Não pode sair assim, né? Você sabe que depois dos 25 já começa o envelhecimento, né? Então, assim, a gente precisa, assim, cuidar, né? Deixa eu só ver a Gleice, só reconvidar a nossa grande amiga aqui para mim para estar nesse evento. A gente já tira essas suas dúvidas aí, tá, Rodrigo? E muitas vezes, assim, é comum, às vezes, antes o homem pensava que a harmonização era só para a mulher, que só a mulher que se cuidava, e a gente vê assim, porque a mulher se cuida, o homem também quer se cuidar e tá bonito, não é assim? E às vezes os ambientes que a gente está profissionalmente também, isso traz assim, uma posição de destaque, né? Quando a gente se cuida, tem um cuidado pessoal, tá bem, né? Pode estar melhor. Depende da ambiência, né? Também tem uma exigência profissional para a gente se apresentar, para a gente. Autoestima é importante, né? Autoestima, saúde e autoestima é muito importante. Sim, a gente decidir se cuidar, né? A gente decidir estar presente para a gente mesmo, né? Só mais um Exato. pouquinho. Às vezes era é muito comum o sexo masculino não se importar muito com isso, né? Não falar. Depois veio uma onda, né? Os metrosexuais, mas isso vem um pouco até da neurociência explicando, né? Porque o homem não se preocupava tanto, mas ele se olhando no espelho é uma coisa que não é consciente, mas ele se olha, ele se sente bem. Ele não pensa estou bem, mas ele se olha, nossa, hoje eu tô, vou arrasar, vou sair, vou fazer não sei o que, vou ser sensacional. Então ele está empoderado, né? Ele está alfa. Então assim, é um só um sentimento de ele já, por exemplo, já está com uma harmonização, já está melhor, já está produzida, a autoestima já está lá em cima, a testosterona sobe junto, tudo, E tudo vamos lá, positivo. né? Me sinto empoderado. Eu vi assim, eu tenho uns amigos, grupos às vezes de 20 anos, 30 anos, trabalhando assim em ambientes que tem essa exigência de estética, né? Ele com 30 anos, ele já falou, nossa, eu preciso de um botox aqui. Então a gente pensa assim que é só mais para frente. Não, a gente também pode cuidar.
E às vezes também o ângulo, né? O formato do ângulo, a posição que a gente está, fazer um ângulo mais masculino, né? Também a sobrancelha, né? Hoje em dia, assim, a gente pode começar com processos assim, primeiro fazer um estímulo de colágeno e um pouquinho de harmonização com ácido hialurônico. Por exemplo, vamos avaliar o rosto do Rodrigo. Topa, Rodrigo? Fazer uma Bora. avaliação assim, dessa parte de formato, tudo, assim? Então, a gente começa olhando assim, por exemplo, o que poderia trazer uma posição assim que acentuasse mais os traços do Rodrigo, ou alguma coisa no traço dele que está um pouquinho menor ou um pouquinho maior, que a gente poderia harmonizar isso, tá? Então, no seu caso, por exemplo, a gente poderia trabalhar um pouquinho a parte da sobrancelha, arquear um pouquinho a sobrancelha no modelo masculino, um pouquinho a coisa, e essa parte aqui, assim, um pouquinho angular, um pouquinho mais a mandíbula. E um pouquinho que põe aqui também, tem um pouquinho da olheira mais murchinha aqui, né, ó. Então, Uhum. também poderia trabalhar também essa parte. A gente vê, assim, que hoje é muito comum, né, meninos também virem fazer assim. é, Oi, tudo bom, Fabiano? Bora entrar também, tirar as dúvidas? Topa, Fabiano não Fabiano? precisa, Fabiano não precisa, não. Não, não é de precisar tirar as dúvidas, fazer o jogo da conversa aqui, né? Fabiano, o Fabiano não está precisando de fazer harmonização, não. Está dando aula já. Ó, vou convidar, tá, Fabiana? Se você topar, se você estiver disponível, entra aí com a gente também. Olá, é uma grande amiga também. Olá, é linda também. Então, eu tenho agora trabalhado com a parte assim de lives, né? Também vou começar a dar mentorias, dar cursos. Então, assim, para mim é importante também manter, como eu vou tendo oferecendo esse produto, também eu estar com esse disponível para isso, né? E às vezes as pessoas têm dúvidas assim, se eu fizer a harmonização, quanto tempo eu tenho que esperar? As pessoas vão perceber, ok, tudo bom, Fabiano, tranquilo. As pessoas vão perceber, vai ficar chamando muita atenção, então tem níveis de harmonização, né? Assim, algo que ressalta, a pessoa fala, nossa, o que você fez? Eu achei que ficou legal, o que aconteceu? Você fez, cuidou da pele, começa a perceber que tem um vício, né? A mais assim. E o Rodrigo também, ele tem um projeto, né? Ele tem um YouTube, a gente está no projeto juntos, eu vejo os vídeos dele. Ele fala sobre essa parte, como funcionam as coisas do nosso corpo, sobre o que é saudável, né, Rodrigo? Também essa parte de saudável. E assim, o que seria legal para poder a parte assim da harmonização funcionar melhor. Então, assim, com questão, por exemplo, tem o colágeno, né? Muita gente fala assim, ah, mas tomar colágeno funciona, né? Então, assim, depende do tipo de colágeno e depende de como está seu corpo para absorver esse colágeno, né? Se você tem as duas coisas para ele poder funcionar ao mesmo tempo, né? Às vezes as Exato. pessoas só tomam, mas sim, tem a vitamina C, que ajuda esse processo também, a vitamina D, que vai ajudar o processo de cálcio, porque também precisa de um pouco nessa parte do cálcio, nessa formação. Mas o cálcio, para estar no lugar certo, também precisa da outra vitamina, K2 MK7, enfim, a gente vê assim que é um conjunto de coisas, né? Não é, oi, Glei, querida, já estou abrindo aqui, Exato. convidando a Você querida. percebe que o profissional é diferenciado quando ele fala vitamina K2, MK7. Já dá o detalhe completo, né? Porque daí não compra Oi, as querida. M4 aqui por aí, que é uma porcaria. Deixa eu limpar a câmera. Olha quem chegou. Que show. Oi, Anderson, tudo bom? A gente está falando hoje sobre a harmonização, a diferença entre o feminino e o masculino e como que a gente escolhe essa história. Deixa eu convidar de novo, que acho que ela Deixa eu quer. só falar de uma coisa do colágeno que você estava falando, né? Um complemento. Eu vi uma pessoa falando, ah, tô tomando há 3 meses colágeno, não está fazendo efeito colágeno, não sei o quê. Mas a pessoa comia um pacote de bolacha recheada por dia. Ou seja, Então, o açúcar, o azeite, ômega 6, daquele óleo, tudo, né? O organismo não ia absorver nada, porque o organismo não estava preparado para isso. Já tinha tudo intoxicado, inflamado. isso.
Sabe que tem Legal. uma coisa nos músculos e na pele, assim, todos os tecidos que você tocou bem num assunto que chama glicação, né? É Uhum. como se os nossos músculos, a nossa pele ficasse igual um elástico velho. Já pensou que mal que é isso? Dá até arrepio, não dá de ouvir isso? Então, assim, e às vezes, por exemplo, quando a gente faz um exame de glicemia, assim, hoje pode dar um nível médio, mas o que mede mesmo a glicemia é uma tal de hemoglobina glicada, que dá os níveis que você comeu açúcar nos 3 últimos meses. Então, assim, como você está se alimentando, como está fazendo um efeito. Então, já chegou gente, assim, só de mudar a alimentação, o vício da pele já mudou, a função foi melhorando, a função hormonal, o sono melhorou, toda a parte de disposição da pessoa melhorou também. Patrícia, tudo bom? Então, que dúvida que você gostaria de perguntar, Gleiciane? Eu A quero minha perguntar, eu quero saber se é depois cuscuz tem com que ovo ou não. jantar, né? Você quer ver? Cuscuz pode? Só para saber, assim. Vocês estão É. falando de... Pode, Aham. pode comer, Pode falar de boca cheia. pode comer Ah, cuscuz? pode. Só pode, né? A gente tinha que estar mais pertinho para comer isso junto, né? Cuscuz. A Gleice está em Ponta Grossa, né? Está em Ponta Grossa cearense, está em Ponta Grossa agora também. A Gleice também se cuida, né? Tem alguma dúvida, alguma pergunta que você gostaria de fazer sobre a harmonização, Gleice? Alguma coisa que você fala, pô, não sei se isso funciona, eu sempre quis fazer tal coisa, mas não sei se isso é legal. Olha, eu Tem tenho medo, eu tenho medo contraindicação? da harmonização, né? Mas eu preciso, assim, o sentimento que eu tenho, que eu, exemplo, cearense, a gente diz que a gente tem a cabeçona, né? Então, ó, eu Uhum. até vim assim com o cabelo preso, ó, pra provar que é verdade, assim, ó, de cabelo preso fica mais, mais aparente. Então, assim, e geralmente a mulher gosta de um rosto um pouco mais afilado, não sei o que, tal, tal, tal. Então, fazendo assim, Um contorno, né? Marcado, assim. Aham, sim. essa coisa de ter essa coisa de ter coisadinha e tal. A E bochechinha aqui, assim, esse essa parte vício aqui. começa a ter um pouco de, olha, aqui é um pouco de olheira, tipo, né? Então um pouco de olheira. Então, eu não tenho muita, assim, eu não tenho muita linha de expressão aqui, assim. O Rodrigo aqui se incomoda com a dele ali. Mas eu não tenho muita aqui. Mas eu me incomodo com essa bochecha grande que eu sempre tive. Não, assim, sempre tive essa bochecha mais, assim, essa cara de cearense, né? Então, tem os perfis, né? Assim, então, tem o perfil que o rosto fica mais cheinho, que é o perfil da oralidade, né? Essa tua alegria, essa tua coisa expansiva. Então, é um perfil que o rosto tem essa saliência. Então, hoje tem algumas coisas que a gente pode fazer. Às vezes, aqui aparece mais, porque a gente poderia, às vezes, trabalhar um pouquinho o contorno, tá? Existe uma coisa também que é a bichectomia, tirar um pouquinho aquela bolinha de gordura que fica aqui na bochecha, mas tem uma indicação precisa. No seu caso, talvez não seja essa indicação, porque aqui em cima é a bochechinha, não é aqui tua queixa, né? É. Isso. Então, assim, às vezes tem que temperar outros lugares. Às vezes você viu aqui essa parte aqui é um pouquinho mais entradinha. Se a gente aumentar um pouquinho aqui e um pouquinho aqui, já dá o ângulo que disfarça um pouquinho a bochecha. Ela aparece mais porque os lugares aparecem menos. Entendeu? Assim, é como às vezes alguém que parece que queixuzinha assim, mas não é porque a queixa é para frente, às vezes é porque essa parte é para trás, retraída. Então é um jogo de compensação, sabe, na harmonização. Eu fiz um curso há uns 5 anos atrás, né, com o pessoal lá com o Igor Alves, lá do Transformando Parte Top do Brasil, e fiz uma imersão de uma semana. E nessa imersão, então, ele mostrava assim, como a gente faz essa análise? São os pontos faltantes, sabe? As sombras do rosto, né? Então, você trabalhando um pouquinho nas sombras, por exemplo, o perfil do Rodrigo também poderia ser trabalhado um pouquinho esse lado aqui, ó, essa parte aqui, tá vendo? Aqui é um pouquinho mais estreito e um pouquinho da angulação aqui. Ele tem um pouquinho a olheira aqui, assim, que também poderia ser trabalhado com um pouquinho de preenchedor nessa parte.
Às vezes também é o sono, né? Então, o ideal é ter uma coisa assim, de respirador bucal, às vezes a pessoa tem a rinite alérgica, ou é o sono que não está contemplado, às vezes a pessoa não dorme o tempo que ela precisa dormir. Então, é um tempo assim, de estar respirando bem para dormir e ter um sono num horário saudável e o tempo saudável, né? O sono, dormir, o certo seria dormir antes das 10 ou até as 10, né? Assim, e acordar com as galinhas, tá? Seria o ideal. Então, o que que a gente faz nisso? A gente tem a parte hormonal funcionando, então a beleza também não é só eu aplicar a hialurônico. Tem gente que fala assim, não, eu só queria aplicar o botox. Aí eu falo, não vai funcionar, né? Então a gente já sabe o que funciona, tem uma sequência. Às vezes, se a pele ela está sem visco, como a gente falou, glicação, né? Ela se puxa assim, ela está igual uma borracha, uma coisinha mas já envelhecida, flácida. Primeiro eu tenho que trabalhar isso. Eu tenho que dar um pouquinho de estímulo de colágeno, às vezes por fora e às vezes por dentro também. Existe bioestimulador de colágeno, que a gente trabalha o bioestimulador, é uma coisa bacana, mas que você não vê efeito imediato, tá? Por exemplo, se eu aplicar o bioestimulador, teria a opção de aplicar nesse contorno aqui. O bioestimulador também tem lugar certo de aplicar. Quem já tem a bochechinha mais volumosa, assim, é contraindicado, tá? A não ser que passe um efeito mais suave nesse contorno aqui, assim, tá? Mas a gente poderia fazer microagulhamento, indução percutânea, assim, colocar ativos, a gente coloca DMAI, biotina, silício orgânico, enfim, vitaminas que também induzem o corpo a uma biorrevitalização. Eu E aí os lugares, né? lembrei de uma coisa que eu quero muito, que é afilar o nariz. Isso dá pra gente fazer com fio e com a parte de ácido hialurônico, sabia? Dá para fazer. Levanta um pouquinho assim, aqui a base do nariz, põe aqui Né? assim, já levanta um pouquinho, já dá um volume. Assim, ó. Sim. Vou ficar assim, todo dia todinho fazendo isso. Não, aí ele vai ficar vermelho. Mas Sim. nariz afilado, assim. Só tem nariz. Então, Coragem de dizer dá para que não faz se a gente levantar um pouquinho que levanta aqui, depende se a asa do nariz for muito aberta, às vezes a gente teria que fazer tipo com fios, tipo uma plasticazinha, diminuir a asa do nariz, mas assim, existem coisas que dão uma disfarçada, pondo aqui uma gotinha, levantando assim um pouquinho. Às vezes trabalhar o lábio superior e aqui já diminui um pouquinho o nariz também, tá? Essa parte aqui chamando a atenção aqui para baixo, o nariz não chama tanta atenção. No seu caso, é um preenchimento um pouquinho na região de queixo, tá, Gre? Que já funcionaria. Né? Você tem um perfil assim expressivo, bem bonito, né? Só dá um retoque de equilíbrio na parte do terço inferior, que a gente chama. O Rodrigo, então a gente estava falando assim, que no homem, por exemplo, tem o Botox, né? Então, assim, qual seria a sequência de harmonização? Então, primeiro trabalhar a textura da pele, porque se perder o colágeno, não adianta, não tem como aplicar o Botox, outras coisas, dele aparecer viço. O Botox, por exemplo, o que que ele faz? As rugas que estão ativas, dinâmicas, então, sabe aquele assim, franz e tal, essas rugas que ele diminui um pouquinho. E às vezes diminui aquela ruga que já vincou, né? Porque tem ruga que fica, ela já está há muito tempo no nosso expressões que a gente tem, né? Sabe aquelas expressões que todo dia tem gente que fala com a testa, fala um XYZ aqui, né? Então, assim, quando a testa é muito dinâmica, quando às vezes a pessoa tem um músculo tenso, não consegue fechar a boca, o queixo às vezes fica parecendo que tem celulite. Você já viu gente que tem um queixinho tipo celulite, assim? É porque o queixo é mais para trás, assim, e ela tem que fazer um esforço para ele ir para frente, e ele fica muito tônico para fechar a boca. Então, assim, trabalhar equilíbrio muscular também traz a beleza na face, né? Então, como que a gente trabalha isso? Eu primeiro estimulo o colágeno com bioestimulador externo ou com cânula, assim, você coloca ativos. Vê a parte da pessoa que ela pode tomar. Então, o colágeno, né? Junto com um colágeno bom, tipo Veritol, junto com vitamina C, vitamina D, a K2-MK7, enfim. E essa parte também, assim, o complexo B todo é muito importante também, né? Perceber processos inflamatórios. Então, lá no consultório, eu faço um exame de sangue, vejo a parte hormonal.
Às vezes, a gente está com baixa de hormônio, porque os precursores do hormônio não têm, por exemplo, gordura boa. Então, a gente tem, por exemplo, o triglicéride baixo, é legal, mas às vezes ele não está funcionando tanto a parte hormonal. Então, precisa ter níveis bons de gordura também no nosso corpo, de colesterol, triglicérides. E os carreadores, né, que são, tem aquelas substâncias que pegam os hormônios e levam para outro lugar, que fazem os precursores de hormônio, precursores de outras funções, né? Então, vida saudável, né, traz tudo isso. Mente saudável traz tudo isso também, né, assim. E aí tem gente que fala assim, eu vou fazer harmonização, teve alguma vez que você já pensou assim, vou fazer harmonização, mas eu vou ter que trabalhar amanhã, não posso. Já tiver essa dúvida? Ou tanto faz? Nunca pensei nisso, na verdade. Né? Quando o pessoal faz a harmonização, chega na empresa com a boca assim, ou chega na empresa com a papada, chega com um negócio segurando aqui, ou todo chega Mas nas férias, para chegar revolucionária, falou, É que aconteceu. depende do que você precisa de um tempo. Por exemplo, se for fazer lipo de papada, né? Se for fazer o laser, por exemplo, hoje tem coisas bem bacanas para essa parte do contorno facial. Antes era mais cirúrgico, mas hoje, para muitos casos, tem o Endolift, que a gente usa, que é um laser muito especial. Ele entra com uma cânula de fibra ótica, e aí você vai pondo nos lugares que você quer estimular colágeno, para todo esse contorno, pescoço, caído, sabe aquele contorno caído? E às vezes até um pouco dessa região de papada diminui muito. A lipo de papada tem uma indicação que ser feita num lugar com muita consciência, porque depende do jeito que é feito, às vezes forma fibrose, assim, sabe? Que forma aqueles vergões, assim, que fica endurecido depois. Então, a gente tem que tomar muito cuidado onde fazer lipo, esses procedimentos, tá? E tem também... aqui, ó, porque assim, ó, eu não tinha isso aqui, essa expressãozinha aqui, assim, ó. E aí, Sim, eu estou séria, eu fico pé da vida, porque isso aqui fica assim, tipo, caído. sim, Quando eu tô séria, sem estar rindo, tô rindo, sim. ó, rindo, Isso, com sim. dente de cuscuz, mas me relaxa. Saiu. Deixa eu comentar, peraí. Caiu. Deixa eu chamar de novo. Ela já volta. E eu estava fazendo um tratamento para os olhos e também disse um colírio que eu estou usando que Ó, também ajuda então a aqui, fazer ó, uma tô sem bolsa aqui filtro agora, embaixo. por exemplo, então assim, Sim, então assim, ó, eu tô séria, ó, essa queda, tá vendo? Ó, esse lado aqui, ó. Isso, sim. gente, meu Aham, Deus do céu, eu tô ficando velha. sim. As preocupações aumentaram na vida. Você pode o que está acontecendo? Então, eu estava falando no comecinho que assim, depois dos 25 começa um processo de envelhecimento na face. Bem minha E tem idade, várias camadas. 25, estou com agora. 25. Então, é assim, tem três camadas, a parte óssea, a parte dos coxins de gordura, a parte muscular e a parte da pele, né? Que pode ter envelhecimento também. Então, assim, começa já o envelhecimento ósseo e os coxins de gordura, como mudança hormonal, ou a gente emagreceu, ou teve um estresse, alguma coisa, ele vai perdendo a gordurinha ou ela vai descendo. O músculo fica flácido às vezes e aí vai descendo a gordurinha. Aí quando desce, vinca aqui embaixo, entendeu? Vinca aqui embaixo. Você falou, quando eu sorrio, ela sobe, aí muda. Então, uma coisa que você pode fazer, às vezes, colocar um pouquinho aqui do lado, ó, não na bochecha, mas aqui do lado, sim, colocar um pouquinho de ácido hialurônico nessa região da têmpora e esse contorno aqui, ó, porque ele tem que subir aqui. O envelhecimento começa de cima para baixo. Então, quando aparece essa parte acentuada aqui, chama suco nasogeniano, bigode chinês, que o pessoal chama, né? Ou linha de marionete, que é essa parte aqui de baixo, é porque desceu essa turma. Então, você tem que subir aqui para resolver aqui embaixo, tá? Por isso que quando você falou, quando eu sorrio, melhora. Então, é porque a bochechinha sobe e empurra tudo lá para cima. Então, é aqui em cima o lugar de mexer, tá? Se você só puser aqui, vai ficar maior esse lado, vai chamar mais atenção e não vai subir, né?
Então, você pode pôr aqui, pode pôr um pontinho no começo aqui nessa área, por um bolos, que a gente chama aqui, e um bolos aqui. E no seu caso, se você também trabalhar o contorno aqui do queixo, um pouquinho, dar uma angulaçãozinha aqui, e pôr um pouquinho assim para frente, faz diferença aqui nessa parte aqui, sabe? Faz assim, esse ângulo aqui um pouquinho, ó, vai fazer diferença. Tá caindo um pouquinho, vou chamar ela de novo. Ela falou que ela sorri e fica melhor. Eu, quando sorrio, que fica aparecendo aqui. Isso, porque fica sequinho, e aí franze esse músculo, né? Franze esse músculo, aí no Eu caso boto do o filtro Rodrigo, nas fotos, Rodrigo, você bota filtro em tudo. Eu não botei ontem, né? Ele não bota. Bota de volta. Bota, é, volta. filtro ajuda. Eu quero Sim. ser, na verdade, assim, amiga, eu quero ser a mina do filtro, entendeu? Eu quero tirar foto sem filtro, mas com a cara do filtro. Não, Olha essa bolsa que eu não tinha, Brasil. Brasil, olha isso, amiga. Eu quero ter a pele de pêssego. Não quero ter essa pele assim, áspera, assim, ó. Não tenho mais acne, mas aí ficou o requisito das acnes, assim, ó. Aquela pele áspera também. Hoje eu não fiz mais, mas mesmo assim, ó. Pele áspera, entendeu? Essa bolsinha. O laser, o microagulhamento ajuda isso, tá? Trazer a firmeza e uma renovação celular. Com o tempo, diminui o nosso metabolismo, também no seu caso, um pouco é parte hormonal, tá, Gleice? Que teve, às vezes, alguma mudança hormonal, algum processo de estresse também, isso tudo aumenta essa parte da gente estar sempre ativo, né? Nessa parte, às vezes, a mente está pensando muito e não sossega, né? Assim, você tem muitas responsabilidades, um monte de coisa forte acontece na vida da gente todo dia, todo mês, né? Não tem esse tudo dinâmico agora. Então, assim, a gente também acalmar a mente, respirar, estar mais calmo dentro de si faz muita diferença, tá? Assim, tem uma coisa que, aquilo que eu falo para os pacientes, né? Respirar cada 2 horas, você parar, perceber onde que tem isso no seu corpo, e soltar tudo isso e respirar. Na respiração, vem neurotransmissores diferentes na respiração profunda. Então, com as pílulas de paz acalmando o teu sistema. Muda a parte de produção hormonal, a parte de neurotransmissor. Quando estava naquele hard lá, adrenalina, cortisol, mudou a respiração, a central de neurônios fala para o nosso corpo, gente, vamos, para de produzir adrenalina, para com o cortisol que ela está suspirando. Então, qual que é? Tal. Então, a endorfina, serotonina, sabe? São outros que vão te acalmar o sistema. E isso faz diferença na pele, isso faz diferença no estresse, isso da gente ter um processo até assim de uma síndrome de adrenal, de tanto que fica formando cortisol, fala agora chega, sabe? Assim, o corpo da gente fala, não aguento desse jeito, né? Então, isso faz diferença também, mas por fora a gente pode fazer assim, dar um traumazinho, entre aspas, na pele para ter uma renovação celular ou com microagulhamento, ou às vezes com laser, algo que cause uma descamação e uma renovação celular. Mas existem peelings também, que hoje em dia, também que podem acelerar esse processo também. No caso, por exemplo, que o Rodrigo fala dessa parte, é que assim, tem um peeling de fenol, que é muito usado hoje em dia para renovação celular nessa região. Mas eu, assim, num primeiro momento, poderia colocar um pouco de ácido hialurônico aqui e aqui para a olheira para o Rodrigo, e nessa parte, e o contorno aqui também. E essa parte, então, nele está um pouquinho menor, esse terço do que esse terço aqui de baixo, né? Então, ficaria Vou bem, pegar bem bonito. dias de férias aí para voltar. Faz antes e depois. E isso, fazer o antes e o depois. E assim, tudo é dinâmico. Tem gente que fala assim, mas eu vou fazer ele durar a vida inteira. Você tá dizendo que eu tô pegando um novinho. Se você É, rejuvenesceu o Rodrigo, aí o quê? Aí eu vou. não, aí faz os dois, a gente rejuvenesce os dois, aí dois novinhos, né? Ah, você tem que fazer, não só nele, tem que fazer dois, Primeiro na vez, primeiro na vez, né? é. Só nele não vale. Ela é poderosa para harmonização. Segura essa mulher, né, Rodrigo? Eu tenho meu filho maquiado e harmonizado. Ai, ai. Nem piso no chão. Eu já... É isso que ela quer fazer outro desafio, né? Mas depois a gente conta o desafio. Tá.
Imagina eu harmonizada, gente. Mas assim, sabe que eu tenho bastante vontade, mas eu sempre tive assim, bastante medo, sabe? É, eu sempre tive medo de fazer. Sempre tive medo. Sempre tive vontade de fazer, tipo, nariz. Sempre tive vontade de fazer Sim. alguma coisa no rosto, assim, tipo. Lá para os 27, eu já comecei a perceber alguma coisa de expressão, assim, era pouco, mas agora com 36 você já percebe mais, né? E Uhum. também a vida, o estresse, como você falou, tem, acho que no último ano eu envelheci, assim, no meu interessante ponto de vista, eu envelheci uns 15 anos, assim, tipo, de rosto, né? Intensidade, né? De coisa assim. Uhum. Sim. Cansaço, trabalho, essas coisas. Então, assim, eu gostaria muito de fazer esse levantamentozinho, tirar, né, essa coisa. Mas eu sempre tive medo de fazer, assim, tipo, sabe em quem confiar? Vai doer? Dói. Ah, eu não gosto de dor. Então, assim, Uhum. vai doer, tem que me dar anestesia, entendeu? Não gosto de sentir. Hoje em dia, a gente tem como anestesiar essa parte. Tem como anestesiar, por exemplo, eu sou dentista e eu posso fazer isso. Às vezes, nem todos os profissionais podem anestesiar, né? Então, assim, a gente pode anestesiar esse terço inteiro, daqui para cima e daqui para baixo. Anestesia tudo o que quiser, entendeu? Mas normalmente não precisa. Eu só anestesio o furinho onde eu vou fazer o furinho da cânula. A gente faz um furinho que chama pertuito, então eu dou uma anestesia no lugar do pertuito, às vezes algum lugar aqui no canto, algum lugar para cá, e é onde a cânula vai entrar. A cânula ela só desliza. Ela não vai furando assim, então né, ela tem a ponta romba, ela não fura, não machuca. Então o furinho da cânula entra, entrou, vai, tranquilo, né? Não é sensível assim. O Botox, como que a gente aplica? Então, geralmente dá para aplicar na mesma sessão, às vezes para não ficar muita coisa, aplica numa sessão ácido hialurônico, ou faz o bioestimulador, o que precisa preparar, um preparo de pele, né? De tônus, né? A gente, às vezes, primeiro, para se a pele está ok, vamos dizer, aí o ácido hialurônico, os volumes, né? Trabalhar os volumes. E numa outra sessão, o Botox. A gente põe um gelinho assim e vai aplicando. A agulha é hiper fininha, é a mais fina que tem, sabe? Assim, 33G é hiper fina, assim. Então você nem sente, né? Praticamente nem sente, é bem delicado. Tem também sprays que a gente passa, que também são anestésicos, se a pessoa é sensível. Gelzinho gelado, tem uma pedrinha, um rolinho que a gente vai rolando com uma pedra gelada. Isso também ajuda a tirar bem a sensibilidade. Uma luvinha com água e gelo gelada também funciona, né? Para ajudar a tirar essa dor ou o corpo não sentir, né? Também. Então, hoje tem maneiras da pessoa não sentir a dor que ela, às vezes, pela sensibilidade, ela já foge porque ela não sabe o que vai acontecer, né? Assim, mas é bem seguro, bem tranquilo. E também, assim, às vezes a gente tem receio porque vê deformações, né, Rodrigo? A gente vê na internet, assim, aquelas Pessoal caras vira deformadas, né? Vê famosos, casos. nossa, ela estava melhor antes do que depois. Aí assusta. O que foi fazer, né? Então, assim, tem que estar na mão da pessoa certa, né? O dentista, Exatamente. o dentista, ele é especialista em face, né? Ele estuda daqui até aqui a vida inteira dele, né? Uhum. Então, estuda harmonização, sabe volumização da face. Eu fiz ortodontia também, então tem essa parte dos terços da face, o equilíbrio, como funciona isso, onde a gente já enxerga onde tem que preencher e onde não tem que preencher, né? Isso dos volumes, o tempo de experiência do profissional faz diferença também, que às vezes a gente vai em alguém que não tem indicação, a gente pode estar exposto com pessoas que às vezes, né, não tem toda a expertise ou o olhar treinado, né, para isso também. E se, assim, em todos os cursos que a gente faz, a gente tem o treinamento para, se tiver alguma intercorrência, o que seria uma intercorrência? Que às vezes as pessoas têm dúvida sobre o que seria isso, né, na harmonização. Por exemplo, se você não souber onde você está aplicando, você pode aplicar numa artéria, então, assim, que é um problema. Então, como isso acontece? Então, a gente conhece todas as artérias da face, por onde vai a facial, depois onde vem essa, coclear, e aí, assim, todas as artérias e veias do nosso corpo. A parte nervosa, você vai fazer um bloqueio, onde estão os lugares que saem nervos, que fazem os bloqueios? São aqui, 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 né?
Um lábio para não ter dor, dá para fazer todo ele anestesiado. Então, depende do lugar onde a gente vai, a pessoa vai, o profissional às vezes não tem essa habilidade de anestesiar, que é uma das queixas é a dor, né? A pessoa sente dor, ninguém quer sentir dor, né? Com certeza. Uhum. E o tempo que Certeza. isso, e o tempo que isso dura, as pessoas perguntam muito isso também, né? Por exemplo, quanto tempo dura um botox, né? Então, aí eu explico para a pessoa como ele age para a gente entender quanto tempo ele dura, né? Quando o nosso cérebro fala com o nosso músculo, vem todo um estímulo nervo, é um estímulo elétrico, né, pelos nervos, assim. Quando chega no músculo, ele, para conversar com o músculo, ele solta uma gotinha que chama mediador químico, acetilcolina, né? Só que para o músculo ler, ele tem um negócio que chama receptor. Então, a gotinha cai no receptor, ele fala, temos que contrair, né? E contrai o músculo. E assim, quando eu pisco, quando eu ando, quando eu penso, quando eu mexo a cabeça, tudo está acontecendo isso ao mesmo tempo, que a gente não percebe os comandos, mas eles são automáticos, acontecem. Aí, aí a gente fala, vamos aplicar o Botox para essa ruguinha lá do Rodrigo que ele comentou, que incomoda, ou a testa, o que for. A gente aplica lá, tem os protocolos que eles seguram a função de alguns lugares do músculo. Então, mas como que é? Para de sair essa gotinha, não tem mais o neurotransmissor, o acetilcolina não funciona, não. Tudo continua funcionando normal. Então, como é que para o músculo? Porque o receptor, ele ganha um forrinho. O Botox é um forrinho nesse receptor. Aí, quando cai a gotinha da acetilcolina, ele não lê que tinha que contrair. Então, aquele músculo, aquele pedacinho do músculo não contrai. Então, se eu tenho sempre uma ruguinha formando aqui, esse músculo não contrai, eu dou uma hidratação com ácido hialurônico, eu faço uma indução percutânea e ponho Botox, vai diminuir essa ruguinha até o ponto de sumir, depende da intensidade. Funciona muito, funciona muito. E aí que Entendi. tem gente que fala assim, mas e se eu não fizer agora? Então, às vezes, se você esperar vincar muito, aí vai ficando cada vez mais difícil da solução, né? Então, sempre recomendo apareceu, assim que possível, vai fazer um primeiro processo de hidratação, um skin booster, ou aplica um pouquinho, faz uma biorrevitalização nessa região, um peeling, pode ser também um plano de um peeling, tá? Trabalhou a textura, aí vamos mexer na ruga dinâmica, né? E aí, essa ruga que está afundadinha, que chama ruga estática, ela vai diminuindo, porque não fica sendo amassado, aquele músculo não dobra naquele lugar. De tanto dobrar, forma uma fibrose ali que perde fibra muscular. Por isso que fica aquele vínculo, vai perdendo aquele pedacinho do músculo, sabe, ali também, né? Então, assim, prevenindo, já aconteceu caso, assim, quando eu comecei a fazer a harmonização, em 2015, então veio a mãe da minha funcionária, né? E ela falou assim, não, eu queria que a senhora me apoiasse, doutora, eu sei que a senhora está fazendo a harmonização. E ela rejuvenesceu de 2015 para cá, ela estava com 57, hoje já está com 63, né, 64, 63 anos. Está mais jovem hoje, o olho brilhando, a pele brilhando, do que começou lá atrás. Então tem gente que fala, mas eu preciso ficar fazendo toda hora? Não, porque forma um colágeno que nunca mais volta naquilo que você chegou, sabe assim? Formou caminhos de colágeno. Entra uma cânula, ali naquele caminho que se aplica o ácido hialurônico, além do ácido hialurônico funcionar, né? Ele forma também cordões de colágeno. Se eu aplicar um fio de sustentação, tem os fios que têm materiais que estimulam incrível de colágeno. Por exemplo, fio de PDO, fio de PLLA. Faziam cirurgias aí numa época que perceberam que quando fazia cirurgia, o lugar daquele lugar na pele ficava uma pele linda, brilhante, aquele viço assim. Aí começaram a falar, mas o que será? Que será? E viram que era o fio de sutura. Tem fios que são reabsorvíveis que ficam lá, e ele tinha um estímulo de colágeno, um tipo de colágeno que é desse do rejuvenescimento, né? Assim, e aí começaram a fazer aplicações desse fio na pele. Então, quando você põe em alguns lugares, então hoje é muito comum colocar nessa região aqui também, nesse estado, essas rugas Bolsa. que começam a vincar, põe transversal, como se fossem travas, sabe, assim, com esse fio. Faz travas assim com esse fio, travas aqui. Funciona também. Para o Não nariz aqui, fazia né? Também tipo de funciona. isso. Oi?
Não fazia ideia que existia um procedimento desse jeito hoje. Sim, são fios de sustentação ou fios de PDO ou de PLLA. E tem um tipo de tratamento que a gente usa o próprio fio cirúrgico, sabe? Assim, a gente consegue um jeito de favorecer o custo para o paciente usando o próprio fio cirúrgico, usado estéreo numa seringa, né? E a gente põe a cânula e vai colocando com a cânula esse fio. É muito, muito bonito o resultado. A pele, nossa, parece que você colocou ácido hialurônico lá dentro, fica viçosa, sabe? Tem a bochecha sobe, o brilho, assim, é bem bacana. Sim. Agora, deixa eu te fazer uma pergunta que vale $500.000. A gente faz um procedimento desse, igual a gente estava fazendo, né? Fazer o procedimento, tudo bonitinho. Muda a rotina da pessoa, né? Para de comer todas essas porcarias industrializadas, a comer frutas, verduras, mudou, vai fazer exercício, está com uma rotina saudável, né? Então, o estímulo que você está produzindo com todo o tratamento, mais a alimentação que ele tem, o resultado de todo o tratamento que você fez, ele vai ser potencializado, Muito, certo? muito multiplicado, muito. E só funciona bem se tiver essa mudança. Pode funcionar temporário no outro, mas não se mantém, né? A gente vê assim, o vício é de dentro para fora. Então, assim, a alimentação tem que estar bem, os hábitos. Então, tudo isso significa oxigenação dos tecidos, né? Tá funcionando a parte de circulação de sangue, chega sangue nos tecidos, meu corpo tem uma regeneração, a recuperação celular, enfim, chega sangue lá, né? Chega oxigênio, chega vida, Né? chega os nutrientes. É muito comum, às vezes, por exemplo, processo de anemia, né? Eu vejo lá no consultório, eu peço os exames de sangue, quando eu vou fazer a harmonização, e para os pacientes também, da odontologia, né? Que a gente recebe lá, todos têm esse cuidado inicial. Oi, Ju, tudo bom, querida? E quando a gente vê, assim, por exemplo, às vezes tá baixo o nível de ferro, né? Mas só tomar o ferro também não funciona, nem sempre é só repor o ferro, né? Tem um junto, assim, vitamina C, tá tomando vitamina C? Oi, Tabata, querida. Você está usando, assim, a sua alimentação, você tem níveis de proteína, né? Os níveis de minerais que você também está se alimentando. Porque se a gente não tem o substrato, o corpo não consegue formar, não tem de onde tirar o pó de pirim-pim-pim, né? Uhum. Assim, vai tirar. Precisa de muita coisa, né? O Rodrigo Muito. conhece muito essa parte também de alimentação, né? Assim, o que que você sente que você poderia, assim, ser uma dica legal dessa parte no teu conhecimento, na tua prática, assim? Acho que é número um, açúcar. Sim. Açúcar industrializado. É o que mais faz mal para o corpo. Porque acho que o açúcar industrializado, né? Uhum. Ele faz com que o corpo como você falou, né? Acetilcolina tem a função dela, ele faz o corpo se perder inteiro, né? O cálcio já não vai para o osso, já vai para outro lugar, ele se perde inteiro. Se você tem Sim. uma ingestão muito alta, e às vezes não percebe. Eu vejo pessoas fazendo café, 2 colheres cheias de açúcar, assim, vai tomar tão melado aquele negócio, bolacha recheada, chocolate, quando você vê como tanto açúcar, ele não sabe Sim. o mal que faz. A Acho que gente- número um, Sim. No açúcar, a gente vê, além da aplicação pelos tecidos que a gente fala, né, então, que tornar eles, é como se tudo, desde assim, da nossa artéria, do nosso músculo, a nossa pele, fica igual um elástico velho. Então, assim, é seríssimo isso, seríssimo. Perdeu, até assim, até a hemoglobina, quando a gente fala aquele exame de glicemia, né, então tem o exame que você mede a glicemia de jejum, e tem o exame, mas o real mesmo é a da hemoglobina glicada. Então, é a hemoglobina que carrega o efeito da glicose. Olha só, a glicose, ela se diz nenhum pela médico pede isso hemoglobina. por A eles glicose liberam, né? pode virar elástico velho, a célula que carrega oxigênio. Já imaginou isso? A parte do corpo que carrega oxigênio, a gente vai detonar até essa unha, né? Então, assim, além dessa glicação, tem também a acidificação do sangue, né? Que é o aumento de glicose forma ácido.
Lembra aquela fermentação que a gente ouvia lá, que da uva docinha, forma o vinho, o vinagre, então assim, forma ácido, forma álcool. Então, dentro do nosso corpo, eu já ouvi casos, eu já vi hepatologista falando de pessoas que tiveram cirrose hepática por excesso de carboidrato, açúcar e tal. Então, porque forma muito ácido no sangue e o fígado tem cirrose. Então, assim, a gente Fígado não pode viver do nosso também. corpo, a gente tem que fazer coisas naturais, voltar a essa alimentação boa, né? Voltar assim, em vez de você desembrulhar, você descascar, né? Que a gente chama, que é a parte assim de você colher, assim, que é natural, não aquilo que você compra no mercado, é prático, né? É fácil, entre aspas, viver com muletas, né? Se escorando nas coisas, né? Ah, vou comprar ali. Cidade da lasanha pronta, congelada, né? Tira e já faz. Mas Então, o corpo paga depois dos malefícios. sim. Primeiro, assim, a parte de gorduras, né? A maioria dessas coisas compradas prontas tem o que a gente chama de gordura hidrogenada, né? Então, é como se a gente estivesse comendo plástico. Então, é bem sério, né? É bem sério Isso isso. eu estou falando, mas tem alguns médicos, nutricionistas que não falam gordura hidrogenada, eles falam veneno. Estou Uhum. passando muitos profissionais da saúde que eu já falo, é veneno. Porque imagina você comendo plástico. É isso, né? É É assim mais ou menos. mesmo. Não é natural, teu corpo não reconhece. A célula vai lá, porque assim, como é que a célula ela permite entrar o nutriente? Na membrana ali, ela tem chaves que se ligam lá. Então, se, por exemplo, você põe um plástico lá, fica batendo lá na porta, mas não entra, mas fica ali rodando no sangue. Fica ali também te trazendo toxinas do plástico, toxinas para o seu sangue. Fica embaralhando o seu sistema, em vez de deixar Vou que é comparar bom, um né? trânsito. Tem um carro desgovernado andando no meio do trânsito, né? Ele está batendo em todos os carros que estão por ali porque ele não faz ideia do que ele está fazendo, onde ele está. Causando um caos ali, causando um caos. E às vezes assim, a gente começa a ter menos energia e nem sabe por quê. Essas coisas no nosso sangue aumentam os níveis de radical livre também. O que é radical livre? É o tal do OH na célula. E o OH, que é isso? Lembra da água oxigenada? Quando cai na pele, não sei quem que já usou ou usa, assim, antes usava muito, tinha um machucado, punha água oxigenada, né, ali na pele, assim. E onde ela toca na pele, fica esbranquiçado. Não sei se vocês já tiveram essa experiência. O que é isso? Eu Dá uma estava oxidação fazer isso, genética. essa água seja nada para ver as bolinhas. Então, forma uma oxidação enérgica e isso mata os tecidos. E assim fica as células do sangue, o nosso coração, os nossos órgãos. Então, junta açúcar, junta ácido, junta esse processo da oxigenação enérgica. Então, assim, a gente vai queimando, aí fala, não sei, deu o número de glóbulos. É muito comum assim, mas deu o número de glóbulos, está normal, mas eu sinto tão cansada. Então, assim, quando tem essa oxidação enérgica, toda essa coisa no sangue, o OH, ele vai causando uma deformação até nas hemácias. Então, assim, às vezes está um número bom de glóbulos vermelhos, mas elas estão deformadas. E quando elas ficam deformadas, elas ficam achatadas e vão empilhando no sangue, como se tivesse um monte de fatias de panqueca, sabe? Assim, murcha, né? Ela é Fazendo um gordinha, ela é cúmulo de lixo no gordinha. organismo. Então, ela tem que ser assim, meio roliça, meio cheinha para rolar no sangue e levar oxigênio. Ela vai passando assim. Quando ela fica assim, toda com esse estresse oxidativo, ela vai ficando deformada, cheia, chata, e vai impedindo uma na outra no sangue. Então, quando a gente olha no microscópio, parece que a quantidade tem a quantidade, mas não é funcional. É como se tivesse que ter 1 milhão de bexigas cheias e tem 1 milhão, tem assim, 800 são bexigas murchas, não tem oxigênio, né? Então, é sério que a gente faz com a gente mesmo, com pequenos conhecimentos, a gente às vezes fala, eu quero estar bonita, mas assim, é de dentro para fora que a coisa acontece, né? De dentro para fora. Isso Nosso corpo está que você falou, inteiro. mas que é bem importante. Eu vou dar um exemplo do sol, né? Todo Uhum. mundo já ouviu falar que o sol, se você estiver exposto ao sol, ele vai estimular o teu organismo a produzir a vitamina D, o hormônio D, né? Uhum.
Mas pouca gente fala dos horários do sol. Por que os horários do sol, né? O horário que você precisa tomar sol para que esteja na radiação com que o teu vai realmente estimular o teu organismo a produzir, tua pele a produzir vitamina D, é no horário onde tem maior incidência de radiação, de 11 horas a no máximo 2 horas, ou seja, meio-dia, 1 hora da tarde. E todo mundo, Então, às vezes, 9 horas da manhã, tomei minha hora de sol, tomei vitamina D. Você não tomou nada de vitamina D. Você pensa que tomou vitamina D, mas não tomou nada. Então, assim, alguns detalhezinhos que o pessoal não sabe. e uma época que a própria medicina estimulava a tomar o sol antes das 10 da manhã, né? E depois das 4 da tarde, porque dava um câncer de pele e tal, tinha uma exposição exagerada ao sol. Mas a medicina está em processo de aprendizado também. E tem parte da medicina que, às vezes, está evoluindo, está conhecendo agora. Tem muitos médicos que estão nessa nova, na medicina integrativa. Tem dentistas também na odontologia integrativa, igual lá no consultório eu aplico esse tipo de conceito, né? Conhecer a pessoa como um todo. Muitas vezes, por exemplo, vai fazer uma cirurgia. Primeiro tem que tirar a inflamação crônica, tem que sentir se aquilo vai recuperar, como está a coagulação do sangue, como que está a parte de ferro, de glóbulos. Às vezes, por baixa de glóbulos, por exemplo, está com uma anemia, né? E tem uma coisa que chama lá no exame de sangue dos glóbulos, que é valor corpuscular médico, VCM. Quer dizer assim, se o glóbulo é pequenininho, maior, menor, então depende do tamanho do glóbulo e da quantidade, a gente sabe até se tem inflamação crônica, por exemplo, no rim. Olha só que louco isso, né? É muito legal. Então, pequenos indícios lá dão grandes respostas, que você já vai mais assertivo. Já aconteceu de paciente que tem todas as dosagens baixas, desde os glóbulos brancos e assim até o cortisol baixíssimo. Então, assim, eu acho que pode significar uma síndrome de adrenal, um estresse grande, a pessoa teve uma separação, filhinhos pequenos, então tem que resolver a história das crianças e a dela mesma, uma mulher, né? Então a gente vê assim, é um todo que se mistura, né? A gente fala de beleza, enfim, assim, mas é o vício, né? Como que é isso? Na É a mente verdade, harmonizada, é podia a ter mente harmonizada, o pensamento em paz, né? A gente saber voltar para o lugar que é onde a gente foi feito, né? Qual é a nossa identidade real? Então, é a resiliência de voltar, né? E não se permitir só, não é só externo, é muito comum, não é vem me aplicar um botox, eu não vou ter beleza a partir daí, né? Não é só isso que vai me dar beleza, né? Eu não como direito, né? A pele fica borracha, ou então tenho radicais livres, eu estou estressado, solto cortisol, é muita química de estresse no meu corpo, então toda a parte de radical livre vai formando as deformações. Então, como eu posso me apoiar? A gente se colocar no espaço de paz, às vezes permitir o nada, sabe? Na mente, o espaço do nada, né? Assim, um espaço de paz dentro do coração da gente e também buscar conhecer o que pode nos alimentar realmente, o que pode suprir nosso corpo, zelar dele como se fosse ele, como se fosse é a nossa maneira de andar aqui na Terra, né? É o nosso corpo. Sem o corpo a gente vai viver numa prisão. Ele é a nossa liberdade, né? Ele é o nosso cartão de visita. As pessoas nos reconhecem a partir de como a gente se apresenta para a vida, para as pessoas. Não é sobre o exagero da beleza, então é o cuidado, né? É o cuidado que a gente tem com a gente mesmo. É a energia que a gente preserva para viver, né? Assim, você fala muito disso, né? Assim, eu vejo assim, até sobre a água, né? Eu vejo assim que você postou uns vídeos também falando sobre a água, sobre a água alcalina. Então, fala um pouquinho assim dessa parte que você também conhece pra gente aqui. Como que a gente percebe assim, como eu escolho isso? A água, por exemplo. Como isso funciona no meu corpo? vou, o conceito oriental, ele fala muito da questão de que o corpo é o templo da alma, né? Ou seja, como que está a sua casa? Então, como que está o seu corpo, né? Então, é lá onde está a sua alma. Então, você tem que cuidar bem do corpo, né? Até para você ter uma qualidade de vida melhor, longevidade melhor, né? Vou
tenho uma vida aí até os 100 anos. Mas como que eu vou viver até os 100 anos, né? Com Uhum. 48 remédios diferentes, dando uma cirurgia cada 6 meses? Não, vou ser saudável. Então, essas escolhas que você vai fazendo todos os dias vão fazer com que a sua vida seja melhor. Você pode ser uma pessoa de idade mais avançada, viver mais, mas viver bem. Isso é importante também, né? Agora que Uhum. você perguntou da água, uma coisa que é muito importante, é que no Brasil, o que acontece? Os órgãos que regulam a água, eles têm umas normas, né? Que são aprovadas dentro do Brasil. Porém, se essa água que é vendida pelas nossas companhias nos países de primeiro mundo, ela é reprovada na primeira análise. Uhum. Os níveis que são aceitáveis no Brasil são muito acima do que nos países de primeiro mundo aceitam, né? Então a gente pega uma água, você abre a torneira, vou tomar essa água, tem a propaganda, né? Dizem que a água é boa para o consumo. Mas ela vem cheio muito cloro e muito mais outras coisas. Então, assim, por isso que eu coloquei a água é muito importante porque nós somos seres de água, né? Então, Sim. a gente fez um vídeo depois a gente voltar ao velho filtro de barro que a gente tinha antes, né? E Uhum. você compra aquela vela que você coloca dentro. Tem uma vela que faz 3 funções. Ela deixa a água alcalina, limpa, Olha. tira os micro-organismos ruins. E não é caro. Se você comparar para a tua saúde, você paga menos de R$ 200 num filtro já completo para colocar. E você tira a água, coloca ali, ou seja, vai melhorar a tua água em 40%, 50%, dependendo da água que você está tomando. E Às vezes por falta até de conhecimento, né? A também. propaganda vem para os filtros industrializados e tal, e esse, na maneira simples dele lá, é efetivo, né? É É isso. conhecimento, né? Também buscar o conhecimento, né, Rodrigo? Também como você faz e essa busca do conhecimento, né? E fala um pouquinho, então, assim, a água, então, a água alcalina, ela trabalha na acidificação do sangue, então ela tende a equilibrar o ácido, não é isso? Da alimentação, dos carboidratos, Nosso né? Essa parte sangue, toda. assim, você é da área de saúde, né? Você sabe o que o corpo tende a fazer? Sempre manter o equilíbrio, né? Sim. E o pH do sangue tende a ficar próximo de 7, que é o equilíbrio, né? O Uhum. mais perto do equilibrado possível. Então, se eu tomo um Uhum. refrigerante e o pH do refrigerante é 3, 3,5, é super ácido. Ou Muito. seja, o teu corpo vai tirar de um monte de outros lugares, de tecidos, de órgãos, de tudo, nutrientes, vitaminas, para fazer com que o teu sangue suba de 3,5 para 7. Ou seja, você prejudica o corpo inteiro porque você tomou um copo de refrigerante. Uhum. Então, você tem que tomar uma água que seja mais alcalina para manter o corpo, facilitar o serviço do corpo. A mesma coisa que você vai com o teu carro lá no posto, né? Teu carro é gasolina, o cara enche, completa de óleo diesel. O que acontece com o teu corpo? É mais ou menos isso que você está fazendo quando você toma um refrigerante. Se ele pular Ou você um chega no pouco posto e fala, congelado, coloca né? gasolina aditivada, 5% premium. Toma uma Sim, água alcalina. sim. E eu estava vendo ali também o Fabiano perguntando se a água tônica é boa, né? Uma vez eu vi isso, talvez você também estuda um pouco isso, pode comentar depois também pra gente, que assim, como ela é um pouco astringente, né? A água tônica em si, né? Que ela tem uma coisa de quinino, acho que chama lá dentro. Então, ele tem que ser adoçado para você tomar, né? Assim, então, o problema da água tônica é esse adoçar dela. Tem gente que fala, não, mas eu uso diet, né? Água tônica diet. Então, que, ao meu ver, é pior ainda, porque tem que usar muito mais adoçante para poder chegar no nível. Então, o problema da água tônica é o adoçar dela, no meu ver, né? Assim, ela, pelo quinino forte, para poder ser tomável, precisa de adoçar ou adoçante muito, ou açúcar muito. Então, o Se que que se sente fosse aí? fazer um resumo simples, assim, receita, resumo, é isso. Tudo que é diet, joga fora. Simples assim. Uhum. Refrigerante diet, nossa, não tem açúcar. Mas tem tanta porcaria que eles colocam para adoçar, que é muito pior do que se estivesse comendo uma colher de açúcar. Então, assim, Uhum. tô tomando uma Coca Uhum. Zero, nossa, não vou engordar, mas você tá jogando tanta porcaria para dentro do corpo que era melhor se estivesse tomando óleo diesel no lugar da Coca. Então, assim,
tem coisas que É, são... os adoçantes, Só né, para você louro, ter que problema da sódio, né, anatômica, hoje em dia, tem... um monte de químicas também que causam, às vezes, tumores, né, ou mexe com a parte hepática. Então, assim, é bem delicado você... Eu também prefiro tomar sem nada. Então, café já estou me habituando a tomar sem nada, já, assim, por ser algo saudável para mim. Porque que às vezes o café, um pouco de cafeína, eu sinto que é saudável, não você ficar tomando toda hora, mas uma xicrinha de café por dia, não vejo mal. E a cafeína tem uns efeitos também nessa parte de função celular, de estímulo celular em algum momento também, né, um pouquinho. Eu Mas, estudei assim, muito sobre café, porque eu era viciado, eu gostava de café, café, café. Tinha minha maquininha de café. Só que, assim, existem muitos estudos de café, só que eles não são conclusivos. Igual algum tempo atrás, você vai lembrar que falava do ovo. O ovo era bom, depois o ovo virou um vilão, depois o ovo voltou a ser saudável. E tem alguns falam que tem vários benefícios, mas também tem alguns outros estudos científicos que falam que ele pode trazer algumas outras, não ser tão benéfico em algumas situações. Então, assim, é muito delicado, né? Tem alguns, como ele não é consensual, assim, todo mundo fala, todas as pesquisas dizem, então mas dependendo da situação, você tem que sentir o teu corpo, né? Tomei café, meu coração deu uma disparada, não me senti bem, me deu azia, não sei o quê. sim, sim, depende de como já está seu corpo, né, também. Se seu estômago está sensível, a hora que você toma isso, se é um vício ou se é um gosto de tomar um pouquinho em algum momento, né, se não é algo que o seu corpo precisa. Você faz com Sim, parcimônia, tem uma licença poética. Então, eu vou tomar um pouquinho de café. Tem gente que toma 2 litros de café por dia. sim, E até água em sim. excesso faz mal. Então, tem que ser com cuidado. Parcimônia, um pouquinho de café, sem açúcar. Sim, uhum. O cuidado sempre, né? O ponto do meio, né? E lembrar, assim, que é uma química que corre aqui dentro do nosso sangue. Então, às vezes, por exemplo, quando alguém fala assim, a minha pele não tá legal, então, às vezes, alguma parte da nossa química, ou pelo estresse, ou pela alimentação, ou pela atividade física, que às vezes a gente não faz, isso também faz diferença, né? No nosso corpo, na nossa pele, no vício dessa parte também de saúde, né? Assim, A gente tem que aprender, né? Não vou falar de religião, mas a gente tem que aprender com a natureza. Não vou falar Deus, vou falar com a natureza. Se você olhar para a natureza, ela sempre tende a ser perfeita. Tem um leão que come um bicho menor, que o bicho menor comeu, ou seja, tudo ela trabalha para ser perfeito. E o nosso corpo faz parte da natureza, ele tende a ser perfeito. sim, Então, sendo perfeito, ele busca sempre o equilíbrio, né? Então, sim. não está bem, é porque alguma coisa está desequilibrada. Tem que achar o que é. Se você corrigir aquele problema, vai equilibrar. O corpo ele tende a ter uma resiliência, tende a voltar, né, nesse lugar. Ele só estraga quando a gente insiste em fazer um hábito que não está bom, ou emocional, da gente que está alterado, que forma E química a gente alterada, insiste tanto ou em fazer coisa errada. atividade física, né, sim, uhum. Ou alimentação incorreta, e hoje em dia com esse estímulo todo de propagandas e tal, que a gente acaba entrando em comer coisas que às vezes não deveria, ou um excesso, né, de estímulo, ou uma compulsão, tem gente que acaba tendo compulsão também pelo emocional, então assim, é um todo da nossa decisão, a gente tem livre-arbítrio, mas precisa de um tempero de equilíbrio dentro da gente, né, assim, na escolha, no conhecimento, e no uso disso, para manter o vício e a saúde por mais tempo. Estava vendo aqui, o Fabiano falou, que legal pelas explicações, que legal, a live top demais, ó, que legal, né? Sim. Alguém mais tem alguma pergunta? Eu gostaria de fazer, de tirar uma dúvida. A gente está falando aqui dessa parte de saúde integrativa, né? O, o, o Rodrigo, que está aqui com a gente, ele conhece muito disso também, é um estudioso dessa parte de saúde integrativa, vida natural, de alimentação. Eu sou Luciana Cortes, também trabalho, sou dentista, trabalho com harmonização estética. Tanto, então a gente fala aqui também, aqui foi a conversa da beleza do feminino e do masculino, como equilibrar a beleza do feminino e do masculino. Se for falar em sentido de harmonização, a gente falou dos volumes, né? Da suavidade na face da mulher Tô na, e tô do rosto na mais harmonização. rumoroso na face masculina, né? Também
às vezes do equilíbrio dos terços, né? Desse terço, desse terço e desse terço. O equilíbrio dos contornos. Às vezes está faltando um pouquinho aqui, está faltando um pouquinho que você aumenta aqui, um pouquinho aqui, já levanta toda essa parte da face. Então, é um resumão aqui, né? Não adianta só você aplicar, por exemplo, Botox, que se a pele não tiver colágeno, se não tiver a parte assim, dessa parte da elasticidade, uma firmeza, se você puxar assim e ela fica esticada, assim, então tem coisas que precisam ser cuidadas aí. Às vezes tomar algum nutracêutico que vai ajudar nisso, tem coisas que a gente pode te apoiar, orientação de colágeno, vitaminas e minerais, enfim, hábitos alimentares, né? Diminuir o açúcar, como o Rodrigo comentou, que é um dos vilões piores. E procure quem tem experiência, né? Pessoas que conhecem a face, que podem te apoiar se precisar de uma anestesia. Hoje tem processos que você não sente dor, tá? Pessoas que conheçam os volumes da face, você procurar profissionais que têm esse conhecimento, que você se sinta confiante ali. Não basta, assim, em qualquer lugar, né? Para, assim, tem que ter um conhecimento, né? Aqui tem muitas artérias, tem os nervos, então a pessoa que vai fazer com confiança e vai saber o que está entregando para você, né? E sempre Exatamente. pergunte antes, como é que fica isso? Mostra para mim, você tem algum caso? Como é que é o antes e o depois? Então, sempre é Ela muito vai legal. mostrar, o seu paciente, ela já vai mostrar o antes e o depois. Agora, né? Isso. Ela depois vai ver a foto depois. Nossa, não é a mesma pessoa. Já vou fazer no Rodrigo e na Gleice, tá? Então, quero agradecer, tá, Rodrigo, de você ter participado, a Gleice também, ela precisou sair um pouquinho, né, assim, e da gente poder também passar esse conteúdo. Eu vou estar deixando na caixinha ali do meu Stories para você colocar a sua dúvida. Eu quero fazer lives para responder para você o seu tema, especialmente o que você tem dúvida, né? Então, convido a gente conversar por aqui, conversar por lá. Você manda sua dúvida, é o que eu quero, essa troca. Estou disponível para você. E o que você tiver de dúvida, eu vou te orientando, falo quais são as coisas para o seu perfil, para a sua dúvida em especial, tá? Quer deixar uma mensagem, Rodrigo? A mensagem que eu quero deixar é sempre essa. Priorize a sua saúde, né? A energia que você tem para fazer as coisas, para o seu trabalho, para tudo que você vai fazer na sua vida, você precisa ter saúde. E a saúde, às vezes, vem de uma decisão muito simples. Isso, vamos falar de saúde, e eu aprendi isso num curso de coaching. Mas ele falava, a decisão que você toma na tua saúde, na tua alimentação, você precisa tomar uma vez só. É quando você está no mercado. Não vou comprar, vou dar um exemplo, não vou comprar uma barra de chocolate, um biscoito daqueles recheados. Se você não comprar, você não vai ter em casa, você não vai ter o perigo de comer. Se você comprar, todo dia você vai olhar para ele e vai pensar, como ou não como? Todo dia você está no perigo. Começa por Sim. aí. No mercado começa a fazer as coisas mais caras. Você já vai lá, né? Se você não for diminuindo aos poucos, não precisa ser radical, aos pouquinhos vai diminuindo, vai melhorando, vai comprando coisas, trocando as embalagens pelos alimentos naturais, frutas, verduras, e aos poucos você já vai conseguindo melhorar a saúde. E a saúde é tudo, porque se a gente tiver saúde, não tem mais vida, né? Tua ferramenta fica judiada, você não tem um corpo que pode te levar onde você quer, e aí você não pode tomar as decisões que você gostaria. É uma prisão em vida um corpo doente, né? Então, é você não poder fazer aquilo que você quer, não estar no lugar que você quer, ou tá, às vezes você fica prisioneiro do próprio corpo, por não estar com ele hábil, com o vício que poderia estar, né? Então, a gente está convidando para cuidar nas suas escolhas, cada escolha diária, cada momento. Escolha estar em paz no seu coração, escolha pensamentos bons, escolha alegria de viver, sorriso, escolha alimentos que vão te fortalecer. Lembra que não é legal ter o corpo como se fosse um elástico velho, né? Que é a Isso tal da aí. glicação. Imagina você virar 1 litro de vinagre dentro do sangue, então assim, cada vez que for escolher alguma coisa, o açúcar, o refri, então pensa antes, tá? Você fala assim, isso é tão nobre, eu vou cuidar, né? Merece ser cuidado, né? E a gente está E disponível, né? pense também, às vezes, não só por você, às vezes cuide do teu corpo
para tua família, para os teus filhos, para os teus netos, para os teus pais. Você estando bem, tendo uma vida mais próspera, mais longeva, mais saudável, também influencia em todo mundo que está à sua volta que você ama. Muito. Então, Você cuide pode estar em dos amor para essas outros. pessoas de uma maneira plena, você pode também ser um exemplo, né, para as pessoas que você ama. E você Pode pode ser. estar muito tempo para elas também, assim como elas para você, né? Tá? Exatamente. Então, obrigada, viu? Obrigada a todos que estiveram com a gente, assim, e a gente está disponível, tá? Tô deixando lá na minha caixinha lá do Stories, deixa a tua pergunta que eu vou responder. Todo dia eu vou colocar uma caixinha lá para a gente conversar. Já tem as de hoje que a gente respondeu uma parte aqui sobre a harmonização do feminino e do masculino. E a gente vai colocando lá. Obrigada, Rodrigo. Obrigada, Glei, também. Um abraço e boa noite para Eu que vocês, tá? agradeço. Até mais, Dana. Oi, Beijo. tchau. Um beijo para você.